Goiás, da Agricultura de Goiás, e o Fernando Lopes do Toto. O objetivo é uma explanação sobre como devem funcionar os sistemas de classificação do café, seguido por uma exposição do Fernando Lopes de um exemplo de como isso se traduziria para a indústria de café. Na forma de um exemplo, não é uma proposta acabada, terminada. É uma maneira de traduzir as exigências de classificação do café no dia a dia da indústria. Então, com a palavra, o engenheiro agrônomo Osmar Luzano. Você tem depois? Que adianta? Quer o microfone sem fio? Bom dia a todos, eu já me apresentei e a proposta, o que foi pedido para a gente é falar basicamente sobre o credenciamento, sobre a forma de execução dessa classificação, a forma que vai ser formatada a classificação e o credenciamento de quem vai executar a classificação. De certa forma, o momento da minha palestra é cruel, né? Depois que o seu Ambrósio arrancou por 3 vezes palmas do auditório, né, falando contra o governo, aí veio o governo falar alguma coisa, né? Então, mas faz parte, né? Vamos lá. Então, a nossa proposta é dizer como é que vai ser executada essa classificação na forma que a legislação disciplina isso, na forma que o Ministério vai ter que implementar isso no país. Como é que a Instrução Normativa 16 vai ser aplicada, operacionalizada dentro do Sistema Brasileiro de Classificação Vegetal, que, como o Fábio colocou, já existem 69 outros produtos com essa operacionalização sistematizada e já funcionando no país, né? O fato importante é que essas 69 instruções normativas, esses 69 padrões, só aqueles dos produtos destinados diretamente à alimentação humana que passa por esse processo que o café vai passar. Tem alguns, nós temos padrões de algodão, milho, soja, sorgo, trigo, que o produto não está pronto para ser oferecido ao consumidor final. Então tem regras diferentes. No nosso caso, o credenciamento. Tudo que vai ser dito aqui vai ser dito na forma que a legislação que respalda essa instrução normativa, que é uma lei e um decreto. O governo só pode agir naquilo que tem uma lei e um decreto regulamentando, como foi colocado aqui, que o Ministério já poderia fiscalizar. Não poderia. O Ministério não pode desenvolver ação fiscal nenhuma se não houver uma legislação. Como eu disse, alimentos para vegetal para humano, a legislação que existe é essa da classificação, a Lei 9972 e o Decreto 6268. E para isso precisa da instrução normativa do padrão. Se não tiver, o Ministério não tem como agir. Não tem como agir. Nós precisamos disso para agir. Pode ter café misturado com açaí no comércio, que o Ministério não tem como agir. Não, mesmo que queira, não pode. Se ele agir, o funcionário é processado, como já foi, o Ministério Público age em cima, não tem como fazer isso. Então, o credenciamento pela legislação. O que é o credenciamento? O credenciamento é um procedimento administrativo que objetiva conceder autorização para que pessoas jurídicas executem a classificação de produtos vegetais e subprodutos de valor econômico. Então, o Ministério vai credenciar, na forma da legislação, pessoas jurídicas para executar a classificação no país. O Ministério já faz isso, tem credenciadas para todos os outros produtos. O credenciamento é por demanda, é quem quiser se credenciar, aquela entidade que quiser se credenciar. O Fábio já colocou os produtos que são obrigatórios e aqui nós vamos colocar quem pode se credenciar. Isso aí é o artigo 1º desse decreto, 6268. É um conceito que está no inciso 10 desse decreto 6268.
Quem pode ser credenciado? Quem pode pleitear esse credenciamento? Pode pleitear esse credenciamento os estados e o Distrito Federal. Qualquer estado e o Distrito Federal, através da sua administração direta ou através de empresas públicas, pode pleitear. Além dos estados, quem mais? A cooperativa agrícola. Qualquer cooperativa pode pleitear o credenciamento para executar a classificação, no caso aqui do café. Bolsas de mercadorias, universidades e institutos de pesquisas também podem se credenciar. Isso está previsto explicitamente na lei. É o artigo 4º dessa lei. Em quarto lugar, as empresas ou entidades especializadas na classificação. Esse item de empresas ou entidades especializadas na classificação é que dá abrangência para qualquer empresa, vamos dizer, da iniciativa privada, pleitear o credenciamento para executar a classificação. Então, no primeiro momento, nós estamos vendo quem pode. Qualquer um desses agentes pode pleitear a classificação de um produto. Empresa ou entidade especializada na classificação, isso aí tem uma definição na legislação. O que a legislação entende como sendo uma empresa especializada na atividade? Então, na forma da lei, empresa ou entidade especializada é aquela que possui estrutura física. Ela tem que ter uma estrutura física condizente com a proposta de credenciamento dela, daquele produto que ela vai executar. Se ela se propõe a credenciar para classificar o algodão, ela tem que ter um HVI, que é o equipamento utilizado para classificar o algodão. Se ela se propõe a classificar café, ela vai ter que ter os equipamentos que a instrução normativa define como necessários, né, para fazer aquelas análises ou aqueles parâmetros que está lá. Por exemplo, tem determinação de umidade na IE. Então, se a empresa não tiver como determinar a umidade, ela não se credencia. Outra coisa, instalações. Ela tem que ter instalações próprias. Tem produtos que até o grau de iluminação da sala onde vai se classificar conta na hora da padronização. Também um exemplo é o algodão. O algodão tem uma determinada altura de pé direito, tem coloração de mesa. Então, cada produto tem a sua especificidade. A legislação ela é genérica. Então, ela define necessidade de verificação da estrutura física de quem está se propondo a fazer a classificação, e ela define também instalações. Equipamentos. Os equipamentos que a empresa que está se propondo precisa para classificar aquele produto. Se ela não comprovar que ela tem aqueles equipamentos necessários, ela não se credencia. E além dos equipamentos, o último item, que é o fator de maior polêmica aqui, né, que é profissionais habilitados. Ela precisa ter profissionais habilitados na forma da lei. E aí é onde o Dr. Massal já colocou que o Ministério está incumbido de legalizar, de fazer uma transição, de ter classificadores credenciados na forma da lei. Classificadores que conhecem, profissionais que conhecem esse trabalho, não há dúvida de que existem. E eu citei para algumas pessoas aqui um exemplo de um padrão novo do Ministério, que era o de amenda de cacau. O padrão de amenda de cacau, que foi publicado em 2008, nós chegamos à seguinte situação: a CEPLAC tinha classificadores de amenda de cacau de mais de 40 anos. E eles também, num primeiro momento, não puderam ser reconhecidos como classificadores de cacau. Nós tivemos que fazer um processo de transição. E esse processo de transição envolve transferir para eles todo o arcabouço dessa nova função deles dentro da legislação, e eles transferiram para o Ministério, para as pessoas do Ministério, todo o conhecimento prático de todo o tempo que eles classificaram cacau em grão. É aquilo que deve ser feito no café também. Tem que haver, por exemplo, o conhecimento da lei, do decreto, das instruções normativas, a responsabilidade legal de um classificador perante essa legislação. Tudo isso está previsto. E tudo isso precisa ser transferido para essas pessoas. Não pode simplesmente ter um reconhecimento e sem levar para eles o conhecimento das responsabilidades e consequências, sem em nenhum momento duvidar da competência dessas pessoas. Foi assim com o cacau, o café é assim, vários outros produtos nós já passamos por essa situação. Então, profissionais habilitados, a empresa que se propuser a se credenciar para executar a classificação do café no país, ela precisa comprovar
esses 4 itens: ter estrutura, ter instalações, na medida da necessidade. Ela não tem que comprovar que ela tem umas instalações com pé direito de 5 metros, não é isso, é de acordo com a necessidade. Tem que lembrar que a lei, ela é genérica, ela abrange desde produtos industrializados, como o café, os óleos, as farinhas, farinha de trigo, como as frutas, como as hortaliças, como os grãos. Essa legislação é para todos esses produtos. Então, nesse momento, ela é genérica. Os requisitos gerais de credenciamento para quem se propuser. Então, é a estrutura física, os equipamentos, as instalações, né? Profissionais habilitados. A empresa, como é pessoa jurídica, precisa estar legalmente constituída. Se não estiver, não tem como credenciar. Não há credenciamento para executar a classificação para pessoa física. A lei veta isso, tá? Para executar, para sair prestando serviço de classificação a uma pessoa física, não tem. Hoje empresa tem que ter personalidade jurídica, né? A empresa vai ter um registro no CREA, que está trabalhando com produto agrícola, né? Tem que ter laboratório. Se ela se propuser a fazer um credenciamento para um produto que requer análise laboratorial, em qualquer nível que seja, se ela não tiver laboratório, ela tem que ter um contrato com o laboratório. E tem que haver uma vistoria no Ministério com relação a esses itens, se ela está cumprindo esses itens. Se ela estiver cumprindo, há um credenciamento e, por conseguinte, uma autorização para ela atuar como classificadora daquele produto vegetal. O credenciamento. Tem 2 tipos de credenciamento que o decreto da classificação, que é o 6268, prevê hoje. Um credenciamento é para prestação de serviço para terceiros. Então, uma empresa se credencia como prestadora de serviço para terceiro, ou seja, quem quiser vai a essa empresa e requisita o serviço dela para classificar o seu produto e dar um documento comprovando a classificação daquele produto. E a outra modalidade de classificação é para uma entidade que quer se credenciar para classificar os seus próprios produtos. Na legislação, a gente chamou isso de classificação pelo fluxo operacional, ou seja, pelo próprio processo de produção, de industrialização do produto. Tá? A prestação de serviço, nós temos essa prestação de serviço para terceiros, tem uma instrução normativa que disciplina esse credenciamento, com as responsabilidades e obrigações das partes, tanto da empresa que está se propondo a credenciar, como do Ministério, como dos seus próprios classificadores. Tá? Essa IEM detalha todas essas obrigações. E a classificação dos seus próprios produtos, pelo fluxo operacional, há uma portaria que colocou em consulta pública uma instrução normativa, é a portaria 247, que colocou em consulta pública a regra de como vai ser esse credenciamento. Esse credenciamento que vai ser falado aqui já está finalizado na IEM, só depende de passar pela consultoria jurídica do Ministério e ser publicado. Essa instrução normativa do credenciamento, ela foi publicada em consulta pública, foi dada a oportunidade para todos se manifestarem, as sugestões foram compiladas, foi feita uma reunião nacional, foi discutido, foi chegado a um consenso e hoje ela está formatada para ir para a jurídica para ser publicada. À medida da publicação dela, ela já terá validade e vai disciplinar o credenciamento das empresas para classificar os seus próprios produtos. Embora esse credenciamento já esteja valendo, porque ele está previsto no decreto presidencial. A instrução normativa só detalha a forma de fazer isso. Então, eu acredito que para o segmento do café, o mais importante é esse credenciamento pelo próprio fluxo operacional da empresa. Ou seja, cada empresa assumir a classificação dos seus próprios produtos. Hoje, essa instrução normativa que deve sair do credenciamento, ela detalha alguns níveis de credenciamento, algumas atividades que a empresa que se credenciar vai sair com a condição. Ela pode sair com a condição de prestar serviços de classificação,
pode sair com a condição de classificar por fluxo operacional, que seria o segmento do café, seria mais aí. Ela pode sair com a condição de controle de qualidade e supervisão de embarque. Isso é a demanda da empresa que está se propondo. E ela pode sair com a condição com a atividade de supervisão da certificação voluntária. Esse decreto de classificação, ele prevê uma certificação voluntária de produtos também. Ele prevê, está sendo construído no Ministério também, ele prevê uma condição de uma empresa se voluntariamente se dispor a uma certificação voluntária do Ministério. Essa certificação voluntária abrangeria controle de ambiente, controle de processos, muito além do padrão. Tá? Isso está sendo construído, essa última atividade. Classificação por fluxo operacional. O que é isso? Como é que a gente formatou isso? Também está previsto nesse decreto. Se não tivesse previsto, ninguém do governo poderia falar nisso. Né? O que é a classificação pelo fluxo? É a classificação de um produto utilizando o fluxo operacional de forma que as especificações finais de identidade e qualidade do produto estejam em conformidade com o padrão. Então, classificação por fluxo é uma garantia que quem está se propondo a fazer isso vai ter que dar, de que o processo industrial de fabricação de embalamento do seu produto corresponde a uma classificação normal de uma amostra. Ele vai estar assumindo essa responsabilidade. Ele vai se dispor a isso perante o Ministério, vai fazer um registro da forma que ele se dispõe a fazer isso. O Ministério vai dar esse aval para essa situação dele e ele vai passar a responder pela classificação do seu próprio produto. Para isso tem algumas, é claro que tem algumas exigências. Fluxo operacional, nós definimos na legislação como sendo a sequência de operações que permite o controle de qualidade durante a manipulação dos produtos, podendo ou não abranger todas as etapas da cadeia produtiva. Então, o controle de qualidade, o fluxo operacional de uma empresa, ele é particular daquela empresa. Tem empresas que esse fluxo operacional de controle de qualidade começa lá na lavoura, na compra do produto. Tem produtores cadastrados, tem controle na lavoura. Isso é a empresa que vai dizer como é o fluxo operacional dela. Começa na lavoura, começa na entrada do produto do seu estabelecimento, começa depois da torra. Onde começa? Ela que vai dizer para a gente onde começa, ela que vai se propor e vai dizer como é o controle dela. A legislação só diz o que pode ser o fluxo. Pode abranger desde a lavoura até o produto embalado pronto para consumo humano. Quais são os requisitos para uma empresa se propor ao credenciamento pelo fluxo? Ou seja, quais são os requisitos para uma empresa assumir a classificação do seu próprio produto? Primeiro, instalações físicas, né? Já está lá atrás para credenciamento de uma forma geral. Instalações físicas. Qualquer indústria que está manipulando o produto, em tese, tem instalações físicas condizentes com aquilo que ela já está fazendo. Então, isso aí não será problema no credenciamento do fluxo para a indústria do café. Materiais e equipamentos adequados. Se a indústria já trabalha o produto, pressupõe-se que não há problema nenhum com relação ao material e equipamento que ela tem, que ela tem a necessidade de ter, porque ela já faz todo o controle de qualidade, então em tese ela já tem tudo. Recursos humanos qualificados. Então a indústria vai ter que ter alguém qualificado na forma da legislação para endossar essa classificação dos seus próprios produtos. Né? Vai ter que estar garantindo isso. Tem responsabilidades legais em cima desse agente, dessa pessoa, desse recurso humano qualificado. Registro no CREA. Essa empresa ela trabalha nessa área, eu acredito que todas já têm esse registro no CREA, né? Todas as indústrias devem ter, né? Legalmente constituída, todas as empresas já são, tem CNPJ, não é problema nenhum. Laboratório. O laboratório, se ela não tiver, ela pode contratar de terceiros, ou pode ser, por exemplo, através da BIC, através de uma associação, do sindicato. Qualquer situação pode ser formatada para respaldar essa questão da necessidade laboratorial para fazer alguma coisa.
classificadores ou credenciada contratada. Esse é um item importante. A empresa que se dispuser a classificar os seus próprios produtos, ela precisa de um respaldo de alguém que a lei determine, que a lei defina como classificador ou como quem tenha competência para classificar o café. Daí a colocação do Fábio dessa proposta do Ministério em formatar cursos, que às vezes a palavra curso, como a gente chama, não é nem a palavra apropriada, porque não é curso, por exemplo. Às vezes o curso fica parecendo um demérito para quem já sabe muito sobre isso. Mas é uma harmonização de conhecimentos entre duas partes. Uma parte que sabe muito da prática, da realidade daquele produto, e uma outra parte que conhece o arcabouço legal que esse produto está entrando agora, e precisa de uma harmonização desses dois conhecimentos através de um... o Fábio chamou de curso. Pode ser curso, pode ser treinamento, a norma chama de curso, então por isso que nós chamamos de curso, mas não é nenhum demérito para quem vai lá para dentro. Quem vai para lá vai com seu conhecimento da parte prática e vai receber um outro conhecimento, que é o arcabouço legal disso tudo como estação. Então, essas credenciadas pelo fluxo, ou elas vão ter que ter classificadores lá na credenciada, ou elas vão ter alguém, uma empresa credenciada, que vai dizer para elas, vai dar uma garantia para elas, periódica. A periodicidade é ela que vai propor ao Ministério, que vai dar uma garantia para elas de que o que ela está fazendo está correto, está de acordo com a IEM. Quem vai ter que dar essa garantia é um classificador ou é uma empresa credenciada. A própria indústria é que vai decidir isso. Eu vou contratar um classificador de por dentro da minha indústria, ou eu vou contratar uma empresa para fazer essa classificação, ou a BIC vai fazer isso para mim. Isso não tem disciplina rígida com relação a isso. Precisa de ter um aval dessa classificação, um aval de quem sabe fazer essa classificação. Quem sabe fazer essa classificação para a legislação são os classificadores, que devem estar dentro da própria indústria ou dentro de uma entidade credenciada, que pode ser qualquer uma. Pode ser uma empresa constituída, uma cooperativa, pode ser uma própria cooperativa, se credencia para prestar esse serviço para os seus cooperados, não tem problema. Um instituto de pesquisa, uma associação de classe, qualquer entidade pode fazer isso. Então essa é a forma, essas pessoas é que vão dar o aval para tudo que a indústria está fazendo está correto. Mas a indústria vai emitir os seus próprios documentos, os seus próprios registros. Isso não vai sair da indústria, fica na indústria. A ação do Ministério em cima disso vai ser uma verificação na indústria, na forma de auditoria. Se a indústria tem os registros, se ela está fazendo os controles. Se ela está fazendo os controles, se ela tem os registros, que ela própria vai se propor, ela que vai propor essa forma de fazer isso, ela que vai dizer, cada uma vai dizer a sua forma. Se ela está fazendo isso, ela está cumprindo com o credenciamento. A outra ação do Ministério, em cima da verificação, se o produto está conforme, é onde o produto estiver, o Ministério vai coletar amostras e vai mandar para um local que tenha competência para fazer isso também, para esses profissionais aqui também, para esses classificadores, pessoas que têm competência, vai classificar aquela amostra e vai verificar se aquela classificação está correta. Estando correta, morreu aí a ação do Ministério. A credenciada, a indústria, cumpriu o compromisso dela de colocar dentro da embalagem produto conforme. O Ministério verificou isso lá na indústria, está tudo conforme. Toda a verificação do Ministério é por amostragem. Alguém falou aqui, vai continuar existindo problema? Vai. Fiscalização, nenhuma ação fiscal é 100% do universo. É a amostragem, coíbe, diminui, mas é a amostragem. Aquele que for pego tem problema. E a outra ação do Ministério é lá onde o produto estiver. Está conforme o produto, morreu aí a ação do Ministério. Todo mundo está cumprindo as suas obrigações. Nesse credenciamento, o Ministério faz uma vistoria para checar se todas as informações que a indústria passou dentro do compromisso que ela está assumindo está correto. E dá um aval nisso. Está correto? Está certo isso? Pode ser credenciado nesse aspecto e credencia. A indústria é credenciada. Tá? Então a legislação prevê uma vistoria do Ministério. Por quê? Porque a legislação é genérica, gente.
Por exemplo, tem produtos que nós temos que verificar equipamentos. O algodão é um caso. A HVI é uma máquina que hoje custa R$600 mil. Quem se propõe a classificar o algodão não tem como classificar sem o HVI, porque ele faz mais de 30 análises na fibra do algodão. Então, como a legislação é genérica, ela pede essa vistoria do Ministério. Tem produtos que a vistoria do Ministério quase não tem que verificar nada, porque não há exigência específica para aquele produto. Mas a legislação prevê essa vistoria. Mesmo que eu não tenha o que vistoriar na empresa, eu vou dar um aval dizendo tudo que a empresa está se propondo está correto, está certo. E isso, a partir disso, é expedido o credenciamento. O credenciamento ele tem um prazo de validade, tem um acompanhamento durante esse credenciamento, acompanhamento na forma que eu falei. Alguém vai verificar se aqueles registros, por exemplo, o registro da qualidade do produto pode ser um registro eletrônico, pode ser uma planilha eletrônica, não tem problema. A indústria que vai dizer como ela faz isso. Se ela me disser que ela vai fazer uma planilha eletrônica com os registros da qualidade do produto que ela está enviando para o mercado, é esse o compromisso que ela vai ter com o Ministério, é esse o compromisso que ela vai ter que comprovar no ato de uma ação fiscal na indústria. Fora disso, ela não tem compromisso. Tem os registros das classificações, dos controles de qualidade que ela está fazendo. Se ela disser que vai fazer um registro do controle de qualidade na entrada da matéria-prima, então ela vai ter que mostrar que a matéria-prima dela está sendo controlada na entrada, da forma que ela se propõe. O credenciamento pelo fluxo, ele foi formatado de uma maneira que ele vai regulamentar aquilo que as indústrias já fazem no controle de qualidade, aquilo que elas já fazem, que a boa indústria faz, não aquela que não verifica esses procedimentos. Então isso é o credenciamento pelo fluxo, é uma possibilidade de transferir para quem manipula e para quem tem a real responsabilidade com a qualidade do produto, transferir a essas pessoas essa condição legal de dizer a qualidade do seu produto, que até esse decreto atual, a responsabilidade era só pelas empresas credenciadas. Cada um tinha que contratar uma empresa e pagar para ela dizer a qualidade do seu produto. Antes de 2000, quem participou desse mercado sabe também que antes de 2000, a classificação às vezes era feita 2, 3, 4 vezes. Qualquer alteraçãozinha no produto tinha que mudar a classificação. Então agora, essa inovação dá essa condição de cada um assumir a responsabilidade pelo controle de qualidade do seu produto, em função do padrão, em função daquilo que está no padrão. Tá? Bom, basicamente é isso. A forma de execução da classificação é essa. Duas formas: prestação de serviço, contratar alguém para fazer por vocês, ou assumir essa condição de classificar os seus produtos. Assumindo a condição de controlar a qualidade dos seus produtos, que é o que vocês já fazem, a garantia que vocês terão disso será dada por um classificador da própria indústria ou de uma outra entidade. Pode ser da BIC, pode ser de quem vocês entenderem melhor. A frequência dessa garantia de controle de qualidade será uma proposta individualizada de cada empresa que se propuser a isso. Não tem uma definição fechada sobre isso. Tá? Bom, agradeço pela paciência, por ouvirem. E eu digo para vocês, o senhor Ambrosio, né? A colocação dele, ele falou que era contra muita coisa. Eu também sou contra muita coisa. Sou contra, inclusive, o governo tirar 35% do meu salário, como o INSS, como várias situações. Mas as situações do Brasil hoje é assim. Ele falou sobre, a gente não sabe se o ministro vai estar lá o ano que vem. Não sabe realmente se o ministro vai estar lá. Eu não sei se o ministro vai estar lá e não sei qual é a nossa condição de trabalhar com o próximo ministro. Embora isso, eu já passei épocas no Ministério, meus 27 anos, que o dinheiro para nós trabalharmos chegava para a gente no mês de novembro. Só em novembro nós tínhamos dinheiro para trabalhar. 10 meses do ano a gente ficava sem condição de trabalhar. A responsabilidade não era nossa, era dos ministros que foram colocados, era do governo, da gestão. E os ministros que foram colocados, os ministros que vão ser colocados, muito pouco tem a participação de nós funcionários, nós fiscais. Eu acredito até que a maior participação dos ministros que vão ser escolhidos para compor o governo são de vocês, os empresários, né? Então,
A gente não sabe qual é a nossa condição de trabalho no ano que vem, mas eu acredito que vamos ter condição de trabalhar, vamos implementar essa IN de uma forma harmônica, sem causar grandes transtornos para ninguém, o governo fazendo a obrigação dele e cada empresário fazendo a sua obrigação, porque para o bom empresário, para o bom produto, essa IN é vantajosa. Eu digo para vocês que é. Quem passou por esse processo quer uma melhoria nesses padrões e nunca houve um processo de revogação de nenhum padrão nosso, de pedir para revogar e não existir mais. Ao contrário, vamos melhorar, vamos fazer um padrão mais apertado, vamos fazer um padrão melhorando a qualidade do produto. E eu acredito que a do café vai ser assim também. Se tiver ajustes, faz os ajustes. A demanda para ajustar um padrão pode vir de qualquer segmento. Qualquer segmento. Obrigado, gente.